Hello students! Agora nessa segunda videoaula, o que a gente vai ver com mais detalhe é como você vai interpretar um texto. Lembrando que o mais importante que a gente tem não é falar ou escrever, né? Mas sim a gente vai entender um texto, vai ler esse texto e interpretar, compreender o texto, ok? Então, a primeira parte que nós temos, a primeira dica que é dada aqui é a prediction, né? O que é isso, prediction? Prediction é você contar com conhecimento prévio que você tem sobre o assunto, ok? Então, como você vai falar sobre, você vai ler um texto sobre segurança do trabalho, é muito importante que você já tenha um conhecimento sobre o assunto que você está lendo, ok? Afinal, vocês já estão estudando esse assunto já há algum tempo, essa matéria. Então, você quando for ver o texto, você já vai ter esse conhecimento, ok? Bom, então, por exemplo, assim, você vai ler um texto sobre um acidente, né? Um acidente. Então, quando você olhar o texto, você já vai ter ideia que você vai encontrar palavras como ambulance, como hospital, você pode encontrar palavras como doctor, né? São palavras relacionadas a esse assunto, ao assunto hospital, sobre acidente, né? Accidente é uma boa palavra também, ok? Então, no texto de vocês, no livro de texto, no caderno, vocês podem ver que tem um texto sobre a Amazônia, ok? Então, eu posso entender que você já tem um conhecimento prévio sobre a Amazônia, então tem alguns números, alguns fatos sobre a Amazônia, ok? O segundo ponto que a gente tem, que é muito importante também, o que a gente chama em inglês é de skimming, né? O que é esse skimming? Skimming é quando você pega o texto em inglês e você dá uma olhada no texto por cima. Você vai olhar ele por cima e identificar o que a gente já viu antes. Uma palavra que você já sabe, pelo título, pela foto, então é só uma olhada por cima, ok? Você não vai ter informações detalhadas, e sim uma visão geral. Por exemplo, você pega um manual de um equipamento de segurança, né? Uma máscara de segurança, você vai pegar aquele manual e está em inglês, o manual está em inglês. Então você já olha, você vai ver figuras, vai ver que é sobre a máscara de segurança, ok? Então, skimming, que a gente entende, é uma olhada por cima desse texto. Okay? No texto, no caderno de vocês, eu coloquei um texto que é Word of the Day, cyberchondria, uma palavra um pouco difícil, cyberchondria. Então, se você olhando esse texto, e você olhando logo o título dele, então você já vai ter uma ideia do que se trata esse texto, né? Então, cyberchondria. Então você já imagina que cyberchondria já vem alguma coisa de doença relacionada com alguma coisa sobre doença, ok? Então dá uma olhada no caderno de vocês e procura observar esse ponto. A segunda técnica que nós temos é scanning, tá? O que é scanning, né? A gente pode, a primeira coisa que vem na sua cabeça vem o equipamento eletrônico, o scanner. O que um scanner faz? Ele dá uma leitura do texto, da foto, enfim, do documento que você coloca, e ele copia aquele texto, aquela imagem, aquele documento. Então, você vai fazer praticamente a mesma coisa. Você vai pegar o texto e vai dar uma olhada por cima dele. E dando essa olhada, dando essa verificada no texto, você já pode ver alguns pontos principais. Você já vai ver alguma informação que você já pretende adquirir desse texto. Alguma informação importante, uma informação relevante para você. O que é importante também para você ver um texto, mesmo sem ver o texto detalhadamente, quando você fizer esse scanning, você olha o título do texto, né? Então, olhando o título, você já vai ver se tem alguma palavra já conhecida. Você sabendo a palavra conhecida já ajudou a você
a ter uma ideia do que vai falar o texto. Segunda dica é você olhar subtítulos que tem nesse texto. São aquelas palavras menores, uns subtítulos. Já vai te dar um direcionamento para onde você vai direcionar a sua leitura. O que vai estar falando sobre esse texto, ok? Elementos não verbais. Isso é importantíssimo para um texto, que o que seria? Você olha fotos, se existe fotos, figuras, né, gráficos. Isso é muito importante para poder direcionar a sua leitura, o entendimento que você vai ter sobre esse texto. Então, antes de você verificar, você tentar ler esse texto, você pegar um dicionário, ler palavra por palavra, então dá uma olhada nesses pontos. E outro ponto importante é você ver a fonte, da onde foi tirado esse texto. Geralmente no final do texto tem a fonte. E uma dica muito importante, que eu sempre dou para a maioria dos alunos, olha as perguntas antes de você ir diretamente no texto, né? Quando você olha a pergunta, você já sabe como você vai direcionar a sua leitura para o texto. Nós temos aí na apostila, nós temos as WH questions. O que é isso, WH questions? São perguntas que começam com WH. Então, nós temos as mais comuns. As mais comuns nós temos who, né? O who, o que é isso? Em português quer dizer quem. Então, quando você vê que a pergunta começa com who, você vai procurar o que no texto? O nome de uma pessoa. Pessoas. Depois nós temos a where. Começa com W também. Where. Where em português é onde. Então, quando você for olhar o texto, antes de você olhar o texto, você já viu a pergunta, tem onde, você vai procurar o que no texto? Um lugar. Seja o nome de um país, o nome de uma cidade, o nome de uma empresa, o nome de uma escola, certo? E a outra muito importante é when. When quer dizer em português quando, né? Quando. Você vê nessa pergunta, você já sabe que você vai ter que procurar no texto uma data, um ano, um mês, uma estação do ano, um dia da semana, ou seja, alguma coisa relacionada a tempo, ok? Então essas três perguntas são básicas, ok? E no texto de vocês, no caderno onde tem os exercícios, eu coloquei um texto lá e tem essas perguntas. Um texto simples, né? E tem essas perguntas. Então a gente pode dar uma olhada direta no texto. Okay? O texto, ele fala sobre construction, safety and health. Okay? Então, segurança na construção e saúde. Okay? Então, vai falar bastante coisa sobre números, falar sobre datas e locais também. Né? Aí a primeira pergunta que é feita é what is the text about? Né? Então, a pergunta está querendo saber o que fala o texto, sobre o que é o texto. Então, aí você vai procurar no texto sobre o que está falando esse texto, ok? O próprio título já está indicando, né? Sobre o que fala esse texto? Sobre a construção e a saúde, né? A segurança na construção e a saúde. A segunda pergunta que nós temos é when the text published? Então, quando que o texto foi publicado? Ou seja, nós vamos procurar o que no texto? Uma data, alguma coisa referente a tempo, né? Então, a gente olhando no texto, a indicação que eu dou é ali embaixo, na fonte, que aí tem ali, ó, que foi publicado em agosto de 2010. A terceira pergunta é who built and repair the Maintain National Physical Institute? Né? Então, quem construiu? Né? Quem construiu e mantém as infraestruturas físicas, né, da nação? Okay? Então, aí você pode voltar no texto lá e ver quem foi que construiu. Ou seja, você vai procurar o quê? Uma pessoa. Né? Então, logo na primeira linha, tem lá Construction Workers.
né? Então, são os trabalhadores da construção, pessoas. A outra pergunta: how many percent of fatal injuries declined in 2008 and 2009? Então, quantos por cento, né, de acidentes fatais declinaram, diminuíram em 2009, 2008 e 2009? Então, basta você voltar no texto, logo no primeiro parágrafo, e ver a porcentagem, que foi em 2008 e 2009. A dúvida que você vai ficar é, no segundo parágrafo, também está falando dessas datas, mas a segunda parte, ela é muito específica, está falando especificamente do local que foi feito, ok? Mas, de modo geral, no primeiro parágrafo, ok? A outra pergunta é, why did the injuries decline? Por que esses acidentes diminuíram? No finalzinho do primeiro parágrafo, no final do primeiro parágrafo, a gente tem dizendo sobre economy conditional may explain. Então, é por causa das condições econômicas in the total hours worked. Então, é as condições econômicas e o total de horas trabalhadas na construção, ok? Então, é você baseado nessas perguntas, nas W questions, isso ajuda e muito na hora de você interpretar um texto, ok? Então, qualquer dúvida, nós estamos aqui para esclarecer e boa sorte para todos, and I hope to see you soon. Bye bye.